Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Core dos Games. Eu sou o Felipe e no vídeo de hoje, como eu falei para vocês no vídeo passado, eu vou estar trazendo aqui em mais profundidade, a gente vai estar conversando sobre a Xbox Velocity Architecture, que foi detalhada pela Microsoft. Então, bora pro vídeo! Como eu falei, gente, o vídeo de hoje eu tô trazendo aqui, vamos conversar um pouquinho mais profundidade sobre a Xbox Velocity Architecture, que a Microsoft anunciou e ela detalhou mais pra gente poder tá vendo aí como é que vai funcionar. Como eu disse, a Microsoft compartilhou mais informações sobre a Velocity Architecture do Xbox Series X. É a função que vai desbloquear novos recursos de velocidade e desempenho por meio de uma combinação de hardware, um SSD personalizado, blocos de descompressão, uma camada de API da Direct Storage e a Sampler Feedback Streaming para criar um dos mais ricos, vivos e dinâmicos. Foi essa a declaração que a Microsoft trouxe, ela que compartilhou essa informação aí. E aqui alguns detalhes, como eu falei, sobre que a Microsoft trouxe aí. Isso foi o que a Microsoft disse. Quando eles decidiram projetar o Xbox Series X, eles aspiravam a construir o melhor console e o mais poderoso que eles já tinham desenvolvido, pela inovação da próxima geração. Um console que forneceria o desempenho consistente e sustentado, nunca antes visto em um console sem compromissos. Para atingir esses objetivos, eles sabiam que precisavam analisar cada componente do sistema, além das limitações no desempenho e no design tradicionais dos consoles. Foi fundamental no design do Xbox Series X garantir que eles tivessem um equilíbrio superior de poder, velocidade e desempenho, garantindo que nenhum componente restringisse a ambição criativa dos melhores criadores do mundo, capacitando-os a oferecer experiências de jogos da próxima geração verdadeiramente transformados possível em gerações anteriores de consoles. No coração do Xbox Series X está o nosso processador personalizado, aproveitando as arquiteturas RDNA 2 e Zen 2 mais recentes de nossos parceiros da AMD, para oferecer o melhor processador da próxima geração da classe, fornecendo mais de 12 teraflops de potência da GPU e mais de 4 vezes a CPU, oferecendo mais de 12 teraflops de potência da GPU e mais de 4 vezes o poder de processamento da CPU do Xbox One X. O Xbox Series X inclui a maior largura de banda de memória de qualquer console da próxima geração, com 16 GB de memória GDDR6, incluindo 10 GB de memória otimizada para a GPU a 560 GB por segundo para manter o processador alimentado sem gargalos. Ao analisarmos o subsistema de armazenamento, ficou claro que atingimos os limites superiores da tecnologia tradicional de discos rígidos. E para cumprir nossas aspirações de design, precisaríamos repensar radicalmente e revolucionar nossa abordagem com o Xbox Series X. Então, a gente lendo isso daqui, foi a declaração que a Microsoft deu sobre o que eles estavam pensando quando eles começaram a desenvolver o Xbox. Eles viram que o que eles queriam era criar o console mais poderoso sem fazer nenhum sacrifício. Eles queriam ter o console bem desenvolvido, queria que fosse poderoso, veloz e tivesse alto desempenho garantidos, sem que nenhuma função restringisse a outra. Aí, para isso, eles criaram aquele console que eles mostraram pra gente, e eles falaram aqui também que eles estão trazendo aí, fazendo parceria com a AMD, e vão trazer a segunda geração das placas de vídeo da AMD com os processadores Zen 2, que são os processadores os Zen 2, que são os processadores da série 3000, que tá nos PCs atualmente. Eles detalharam um pouquinho aqui, falaram que o Xbox vai ter 12 teraflops de poder de GPU, o que em si, assim, você não pode levar em consideração para definir o poder da placa de vídeo do console, o poder do console. E no caso do PC, você está comparando o poder de uma placa de vídeo com o poder de outra placa de vídeo, diretamente, só as duas placas de vídeo, assim. No console, você tem que comparar todo o conjunto. E só os teraflops não vão indicar o poder da placa de vídeo. Os teraflops só indicam o poder da placa de vídeo, mas não indicam o poder em si do console. Mas o que foi dito aqui é que o Phil Spencer fala é que agora o Xbox Series X, dentro de toda a arquitetura dele, considerando
não só a placa de vídeo, mas o processador também, ele é 4 vezes mais poderoso do que o Xbox One X, no geral, assim. E também é coisa que o pessoal, eu vejo comentando lá fora, o pessoal falando sobre a situação do Xbox Series S. O Series S, ele também digamos assim, no papel, ele é mais fraco que o Xbox One X, mas na realidade ele tem o mesmo poder que o Xbox One X, porque não só o processador, porque a GPU dele pode ser mais fraca do que é dita a GPU do One X. Porém, o processador e as memórias usadas do Series S são melhores do que o do One X, fazendo com que o Series S acabe sendo melhor. E como o Series S, o foco dele vai ser em 1080p ali, ou em 2,5K, que é o 1440p, ele vai ter mais poder e vai poder jogar os jogos ainda assim com qualidade alta de 60 frames por segundo mínimo garantido. A Microsoft, ela divulgou no post dela falando que as third party vão trabalhar no console dela de acordo com o que elas acharem necessário, mas que a Microsoft vai fazer o trabalho dela para que todos os jogos dela, first party, rodem no mínimo 60 FPS no Xbox Series X. A visão criativa e o que está por trás do poder do Xbox Series X. Os jogos modernos exigem uma quantidade significativa de dados para criar mundos e universos realistas que os jogadores experimentam. Para permitir que o processador funcione com desempenho ideal, todos esses dados devem ser carregados do armazenamento na memória. A explosão de ambientes dinâmicos e massivos de mundo aberto e de mundos vivos e persistentes com a densidade e variedades aumentadas apenas aumentaram a quantidade de dados necessários, desde dados de malha ambiental, modelos de caracteres de alto polígono, texturas de alta resolução, dados de animação, arquivos de origem de áudio, vídeo e muito mais se combinam para oferecer um ambiente de jogo mais imersivo para o jogador. Apesar da capacidade dos mecanismos de jogos modernos e de middleware transmitirem recursos de jogos para a memória a partir do armazenamento local, ainda é necessário que os designers de níveis criem caminhos estreitos, corredores e elevadores para contornar as limitações do disco rígido tradicional e um palpite e uma pipeline de entrada e saída. Esses elementos no jogo geralmente são usados para mascarar a necessidade de carregar os recursos da zona anterior da memória e carregar novos ativos para o próximo espaço de jogo. Ao discutirmos as aspirações dos desenvolvedores para seus títulos de próxima geração e as limitações de tecnologia de geração atual, este desafio continuaria a aumentar exponencialmente e restringiria ainda mais as ambições de jogos verdadeiramente transformadores. Esse feedback influenciou o design e o desenvolvimento da arquitetura Xbox Velocity. Daqui que eu acabei de trazer para vocês foi o que a Microsoft falou, eles levaram em conta para a criação da Xbox Velocity Architecture. É o que a gente pode ver. E o que a Xbox Velocity Architecture vai incluir? A Xbox Velocity Architecture foi projetada como a melhor solução para streaming de ativos de jogos na próxima geração. Essa reinvenção radical do subsistema de entrada e saída tradicional influenciou diretamente todos os aspectos do design do Xbox Series X. Se o nosso processador projetado estiver no coração do Xbox Series X, a Xbox Velocity Architecture é a alma. Por meio de uma profunda integração de inovações em hardware e software, a Xbox Velocity Architecture oferecerá experiências de jogos de última geração diferente de tudo que você já viu antes. A Xbox Velocity Architecture compreende 4 componentes principais: o SSD NVMe personalizado, blocos de descompressão acelerada por hardware, uma nova camada de API Direct Storage e Sampling Feedback Streaming. A fundação, a base da arquitetura Xbox Velocity Architecture é o HD NVMe SSD de 1 TB que consegue entregar até 2,4 GB de passagem de informação, mais de 40 vezes o poder de leitura e gravação do Xbox One. Eles falaram aqui também que uma das coisas que diferencia os SSDs deles do SSD do PC é que os SSDs tradicionais de PCs geralmente reduzem a performance à medida que a temperatura vai aumentando ou quando eles estão performando alguma manutenção no drive. Eles estão fazendo alguma manutenção no drive, eles reduzem toda a performance do SSD. Eles falaram que
O Custom NVMe SSD do Xbox Series X foi criado para ser consistente e ter uma performance sustentável, ao contrário das peak performances que a gente vê nos HDs do PC. O hardware de decompressão acelerado. Os pacotes ativos de jogos são compactados para minimizar o tempo de download e a quantidade de armazenamento necessária para cada jogo individual. Com o suporte acelerado por hardware, tanto para o descompressor LZ padrão do setor quanto para o algoritmo proprietário novo, projetado especificamente para dados de textura chamado TCPEC, o Xbox Series X oferece o melhor dos dois mundos para que os desenvolvedores obtenham grandes economias sem perda de qualidade ou desempenho. Como os dados de uso geral, como os dados de textura compreendem uma parte significativa do tamanho total de um jogo, tendo um algoritmo construído para fins otimizado para dados de textura, além do descompressor LZ de uso geral, ambos podem ser usados em paralelo para reduzir o tamanho geral de um pacote de jogo, assumindo uma taxa de compactação de 2:1. O Xbox Series X oferece um título eficaz de 4,8 GB por segundo de desempenho de entrada e saída ao título, aproximadamente 100 vezes o desempenho de entrada e saída nos consoles da geração atual, para fornecer níveis semelhantes de desempenho de descompactação em software. Seriam necessários mais de 4 núcleos da CPU Zen 2. Os arquivos padrões 0 e 1 das APIs foram desenvolvidos há mais de 30 anos atrás e são virtualmente não modificados, enquanto a tecnologia de armazenamento fez modificações significativas, avanços significativos desde então. Resumindo então, pessoal, para finalizar o vídeo, essas novas features que o Xbox vai trazer, eles estão prometendo que vai gerar uma experiência de jogo melhor e mais fluida para vocês, para todo mundo, para todos nós. O que eles falaram é que os SSDs deles são mais poderosos do que os SSDs de computador que a gente tem atualmente para PCs, e através dessa nova tecnologia da parte de hardware e a parte de software que eles criaram, a gente vai ter essa mecânica nova. E através desse hardware e software novos que eles estão utilizando, que a gente vai conseguir essa arquitetura da Velocity do Xbox, a Xbox Velocity Architecture que eles estão falando, que vai permitir que a gente consiga carregar mundos maiores mais rapidamente, e vai fazer também com que através da SSD você não precise fazer repetições da mesma textura tantas vezes como você precisava fazer nos consoles da geração passada. Uma coisa que o pessoal fala, que eu já vi vários desenvolvedores aí comentando, é que para suprir essa questão da velocidade dos HDs antigos, os desenvolvedores tinham que replicar aquela textura várias vezes dentro de várias partes do SSD, do HD. Eles tinham que replicar essa mesma textura várias vezes para que eles conseguissem carregar essa textura mais rapidamente o possível, para que ficasse mais fluido a gameplay do jogo, para que não atrasasse a gameplay. Aí eles foram criando métricas como no Horizon Zero Dawn, de que a visão do personagem é aquilo que o console vai estar rodando, ou seja, aquilo que está na sua frente o console renderiza, e o restante o console não vai renderizar, para que ele consiga a maior performance possível no jogo, para que deixe uma gameplay satisfatória. Agora, já com essa mecânica nova aqui, essa implementação nova, essa arquitetura nova que a Microsoft vai estar trazendo, eles prometem que isso não vai ser necessário, porque você pode, com a descompressão que eles estão criando, vai ser mais rápido você descomprimir e carregar as imagens, os assets pro jogo, do que era na geração passada. Ou seja, eles vão conseguir ter essa comunicação mais rápida entre a memória e o armazenamento do console, fazendo com que os jogos consigam ficar virtualmente sem load nenhum. Não precisa ter load para carregar o cenário, e não vai precisar ter load, como eles falam aqui, a tunelarização, que é você passar por um ponto onde você é desacelerado para que eles descarreguem o ponto anterior e comece a carregar os assets da área nova. Um exemplo disso é nos jogos de Assassin's Creed. Os jogos de Assassin's Creed, o que eles fazem para desacelerar você? Para conseguir carregar os mapas, eles colocam assim: você dentro da cidade, você fora da cidade, você vai andar a cavalo, você vai andar bem mais rápido.
Você vai correr com o cavalo a velocidade máxima ali que o jogo permite e vai correndo. Mas aí eles precisam carregar os assets da nova área. Aí você precisa... O caminho que você tá seguindo, gerado por eles, pelo algoritmo deles, é especificamente para isso, para quando eles precisarem carregar uma nova área, o caminho te joga para dentro de uma cidade. E o que acontece? Dentro da cidade você é desacelerado para uma velocidade mais baixa, o que permite eles descarregarem os assets da área anterior e carregarem os assets da próxima área. Aí você, quando chega fora da cidade, ele libera, já tá tudo carregado, o jogo te libera para correr velocidade normal de novo. E é isso que é uma das coisas que eu espero ver na próxima geração, é isso. Eles, com essa tecnologia do SSD que eles estão prometendo, é eles removerem essa mecânica do jogo e deixar você andando livremente pelo mapa sem ter as restrições de velocidade. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o like ou dislike se não. Comentem o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham dessa Xbox Velocity Architecture, se ela vai ser importante na próxima geração, se não vai, se vai ajudar a Microsoft ou não. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, clicando no botãozinho vermelho e marcando o sininho para que o YouTube te avise sempre que tiver novos vídeos. Eu te peço dê essa chance para mim de trazer esse conteúdo para vocês e compartilhem o vídeo pra gente poder levar esse conteúdo a mais pessoas. É isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse.